Olá, minha família de podcast, meus irmãos e irmãs de fé, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Alma de Poeta. E hoje a gente vai continuar a nossa conversa com o médium Leonardo Pontes. O Leonardo mora na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, é um estudioso de assuntos espiritualistas, fez o curso de teologia da Umbanda, depois fez o curso de sacerdócio na vertente da Umbanda Sagrada. E se vocês ainda não ouviram a parte 1 da nossa entrevista, dá uma pausa aqui, volta lá no episódio 83 que tá muito legal. Tem muita informação bacana que o Leonardo já compartilhou com a gente. Meu nome é Evandro Tanaka, eu sou médium umbandista, e nesse podcast a gente fala sobre Umbanda, espiritualidade, mediunidade e também sobre as poesias do Pai Antônio. Léo, no episódio passado a gente estava falando do papel do povo da esquerda, dos Exus e Pombagiras, nos campos de força da natureza. Tem muita gente que pensa que quando a gente fala de Exu e Pombagira, a gente só está falando do povo da esquerda que trabalha na Calunga, né? E não é nada disso. Tem o povo da esquerda trabalhando em todos os reinos da natureza, em todas as vibrações, né? Eu acho muito bonito essa harmonia que tem entre a direita e a esquerda, né? Porque, como o Pai Antônio me disse uma vez, né? A esquerda e a direita é como se fossem as nossas duas pernas, né? Então, a gente tem que desenvolver, a gente tem que exercitar tanto a afinidade que a gente tem com as entidades que trabalham na direita como na esquerda, porque se você exercitar só uma perna sua vai ficar hipertrofiada enquanto a outra vai ficar atrofiada, né? Então, para a gente conseguir caminhar de uma maneira assim benéfica, salutar para o nosso crescimento espiritual, a gente tem que dar a mesma importância, o mesmo valor, né? Tanto para as entidades da direita quanto para as entidades da esquerda. Olha, como naquela história do candomblé, quando o Olorum foi criar o mundo, né? Primeiro ele fez o vazio, pediu para Exu tornar o vazio, e depois Oxalá criar o mundo, né? Então, Exu, ele está em todo lado, está em todo lugar, todos os pontos de força. Não puxando muito a sardinha também para a vertente da Umbanda Sagrada, porque é uma das vertentes que eu estudei, mas não é a que eu sigo hoje. Mas você tem um Exu que é um Exu que trabalha na linha de Oxalá, você tem um Exu que vai trabalhar na linha de Oxóssi, um Exu que vai trabalhar na linha de Oxum. Então, em todos esses pontos de força, em todos esses âmbitos, tanto da fé, do conhecimento, do amor, da lei, da justiça, da evolução, da geração, você vai ter Exus específicos para aquilo ali. Então você tem um Exu que é o Exu Arranca-Toco. Exu Arranca-Toco é um Exu que ele trabalha nas vertentes de Nanã, que Arranca-Toco, vamos pensar assim, né, no entendimento. O nome a gente já leva um pouco ao orixá. Arranca-Toco você expõe as raízes de Nanã. Então um Exu que trabalha na egrégora de Nanã. Você tem um Exu que é o Exu Caveira, ele trabalha na vertente de Omulu, né, de Obaluaê, como você quiser. Então, você pode ter Exus trabalhando em todos os âmbitos. Eu tenho um Exu que vai trabalhar com caboclos. E outra, tem uma história que fica na minha cabeça sempre, que Preto Velho sempre me disse: filho, Exu, ele leva a luz aonde nenhuma outra entidade consegue levar. Então, antes de nós, pretos velhos, irmos no umbral para resgatar alguém, o Exu vai abrindo os caminhos para nós. É o Exu que vai iluminando, porque ele consegue, com a densidade energética dele, chegar até onde aquele filho está, para nos mostrar, igual um farol, no meio da escuridão, onde que nós temos que ir para resgatar aquele filho. Então, Exus trabalham com pretos velhos, com caboclos, com todas as entidades, estão presentes em todas as egrégoras da Umbanda. Com certeza. Legal. Deixa eu passar aqui para uma outra pergunta que você falou no áudio que você mandou para mim, que eu acabei até compartilhando com o pessoal aqui do podcast, sobre os planos da vida, né? E eu acho que seria legal a gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema, que é interessantíssimo, né? Como que você interpreta o estágio atual da humanidade partindo dessa ótica que a Umbanda Sagrada tenta explicar de planos evolutivos? Assim, pelo que eu estudei até agora da Umbanda Sagrada, a Umbanda Sagrada, ela divide os planos da vida em 7, né? E, na verdade, assim, só abrindo um parêntese, você vê como o 7 é um número sagrado, né? Não só para nós umbandistas, mas de uma maneira geral, né? Porque se a gente for parar para pensar, muita coisa é fatorado em 7, né? Os raios do arco-íris têm 7 cores, as notas musicais têm 7 tonalidades, né?
os planos da vida, segundo a Umbanda Sagrada, tem 7 níveis. Eu não sei se é essa palavra que utiliza, né? Se a gente pegar na filosofia oriental, os orientais eles falam que nós temos 7 corpos. E, assim, no seu entendimento, você conseguiu chegar a uma conclusão, internalizar como verdade sua esse estágio que nós estamos vivendo? Você disse que nós estamos passando agora pelo plano natural, né? Isso. Nós estamos, na verdade, no plano natural, antes de ascensão para o plano celestial. Na Umbanda Sagrada, eles internalizaram que existem 7 planos da vida, né? Esses 7 planos são momentos em que nós vivemos na nossa existência. Então, se nós formos pensar, nós temos uma existência única e infinitas vidas nessa existência. E essas vidas que nós passamos, esse período, esses milhares e milhões de anos que nós passamos, são originários num ponto único, que é o momento em que nós nos tornamos fagulhas divinas de Olorum. Então, a partir do momento que Olorum consagrou que aquela fagulha divina vai ser um ser, e nós passamos, a partir desse momento, a compor o universo como nós começamos a nossa evolução. Isso, eu acho que está internalizado na cabeça da maioria das pessoas, né? O Olorum nos criou a partir de uma fagulha divina, e a partir desse momento nós começamos a evoluir. Mas, na Umbanda Sagrada, existem 7 planos, né, da vida, que eles dizem, né? O primeiro plano seria do momento inicial que você foi concebido por Olorum como uma centelha divina, você ainda não tem consciência, você é somente uma centelha. Esse aí ele chama, que é chamado de plano fatoral. É o plano que você se dividiu a partir desse momento da energia essencial de Olorum. O segundo plano, milhares de anos depois, você evoluindo aquela centelha divina, você não tem consciência, você não tem chakras, você não tem pontos energéticos, você é apenas um ovo. Pensa como se você fosse um ovo. Você passa para o plano essencial. No plano essencial, você começa a ter como se fosse uma casca. E essa casca é uma casca fluídica, não imaginem uma casca dura, não imaginem uma casca de ovo. Mas essa casca é uma energia fluídica ao entorno de você. Então você é uma luz com uma energia te segurando e te acomodando em um corpo essencial. A partir desse momento, você vai para o terceiro plano, né, da sua evolução, que é o elemental, onde você começa a ter o início da sua consciência como um ser. Você começa a ter um entendimento de como você pode ser um ser derivado de Olorum. Então você ainda não tem consciência total, você não sabe do seu mundo ao redor, você sabe de você. E a partir desse momento que você começa a entender do mundo ao seu redor, você vai para o plano dual, né, que você começa a entender o ambiente que você está situado, você como ser e o ambiente onde você está. Isso, gente, são bilhares de anos, né, que a gente tem que pensar de evolução daquele ser que é você, no caso, né? Você passou por isso em algum momento da sua existência. E nesse plano dual, que você começa a entender o seu ecossistema, o seu mundo ao seu redor, e saber que você faz parte de um mundo ao seu redor, você tem condições de começar a agir nesse mundo, né? Interferir nesse ecossistema ao seu redor. A partir desse momento você passa para o plano encantado. Diga-se de passagem, o plano encantado é um plano próximo ao nosso plano, que é onde estão seres encantados, como silfos, ninfas, salamandras, erês, como a gente pode chamá-los, né? Então, todos esses seres encantados estão nesse plano. Eles têm consciência do que são, têm seus chakras, têm seus pontos energéticos, têm o seu corpo, que não é um corpo físico, mas é um corpo que ele é algo que segura toda essa energia, todo esse ser, tudo que ele é dentro de um lugar só. E ele consegue manipular o ambiente dele, assim como as salamandras manipulam o fogo, assim como as ninfas manipulam as águas, os silfos, os ares, e etc. Eles começam a manipular esse plano, né? Nesse plano você começa a manipular o seu ambiente. A partir do momento que você começa a ter o momento que você tem o livre arbítrio de fazer o que você quer, e você entra na segunda lei, que além da lei do livre arbítrio tem a lei de ação e reação, você pode fazer o que você quiser, mas você sabe que você vai ter uma consequência. É o momento em que nós estamos, que é o sexto plano, é o plano natural, é o plano onde nós vivemos. Isso, o ser que você é hoje é um ser que já passou por 5 planos de evolução da vida, desde a sua fagulha, sua centelha divina de criação, da sua evolução como um todo. E agora você consegue, aqui, praticar a dualidade, né? Eu posso
ser sim ou eu posso ser não, eu posso ser bom ou eu posso ser o mal, eu posso ser positivo ou eu posso ser negativo, sabendo que as minhas decisões vão acarretar a reações exatamente proporcionais àquilo que você faz, né? E com isso a sua evolução é essa, você precisa aprender com a sua dualidade, com a sua possibilidade de tomar decisões, como passar para o próximo plano, que é ascender das suas ações, sempre com ações positivas, sempre com ações benéficas, sempre com ações que não sejam ações de destruição ou de malefício de outros seres, mas para uma evolução própria, você vai ser capaz de ascender para o outro plano, que é o sétimo, que é o celestial, que seria o plano que a maioria das entidades se encontram hoje, né? Que eles não querem mais voltar ao plano natural, eles não querem mais renascer, não querem mais nascer em corpos físicos, eles querem ajudar essas pessoas que estão no plano natural ao seu crescimento para que eles possam ascender para o celestial. E terão planos acima desses, né? Acima do celestial, até que nós nos tornemos deuses de nós mesmos, né? Deuses do nosso próprio universo interno. Quem garante, como aquela analogia que você fez, né, Evandro, que nós não somos ribossomos dentro da nossa célula, né? Só que nós não sabemos ainda a parte do todo que nós fazemos, só sabemos que nós somos um ribossomo, né? E é interessante, né, Léo, que, assim, esses ensinamentos que você está passando para a gente são ensinamentos que são transmitidos pela vertente da Umbanda que a gente chama de Umbanda Sagrada, né, que foi idealizada pelo Rubens Saraceni. E o bacana é que eu vejo que muito desse conhecimento que é passado através desses planos da vida que você estava explicando para a gente, ele coincide muito com outras filosofias que não tem nada a ver com a Umbanda, né? Por exemplo, se você pega a teosofia também traz uma série de planos que a gente vai passar. Na verdade, a teosofia entende que a nossa centelha divina, ela vai entrando em camadas, né? Então, os outros corpos, eles vão formando como se fossem cascas de cebola, né? Então, cada vez mais grossas, cada vez mais compactas, até a gente chegar nesse corpo da matéria, nesse corpo denso que a gente está vivendo. A teosofia fala isso, o kardecismo fala isso, dos nossos corpos sutis, né? Que o kardecismo fala que, além do nosso corpo da matéria, a gente tem o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo búdico, o corpo átimo e o corpo monádico, né? Então, aí você vê o número 7 de novo em pauta, né? E é bacana isso, mas assim, uma coisa que eu até queria a sua opinião a respeito disso, porque tem uma parte dessa teoria da Umbanda Sagrada que você explicou sobre os planos da vida que eu particularmente não concordo. E que eu acho que eu li num dos livros do Rubens Saraceni, que ele fala que o plano natural, que é esse que a gente se encontra hoje, é o único plano em que o espírito reencarna, encarna e reencarna. Ele fala que nos outros planos não tem esse negócio de reencarnação, né? Eu, como venho de uma doutrina kardecista, eu particularmente eu tenho uma certa dificuldade de aceitar e de entender esse aspecto que o Rubens Saraceni nos traz, né? Porque, por exemplo, os animais, né? Os animais, eles ainda não estão no nosso estágio natural, no plano da vida natural, né? Mesmo assim, existe o encarne e o desencarne. Será que eles não estariam encarnando e desencarnando num outro plano de vida? Assim, eu estou viajando aqui na maionese, né? Mas é só assim, para saber qual que é a sua opinião a respeito disso. Olha, se nós formos começar a falar nessa viagem sua, nós vamos entrar no multiverso do Homem-Aranha. É uma coisa assim, que eu concordo com você. Essa parte do plano da vida é uma parte que eu não internalizei tanto para mim. Como eu passei em várias vertentes da Umbanda, e como eu disse a você, nós agregamos aquilo que internaliza, aquilo que faz sentido para nós, essa parte, eu digo para você que eu também não concordo muito ao certo quanto a isso, porque no plano natural, através da vertente de Rubens Saraceni, da Umbanda Sagrada, é o único plano onde você tem realmente o reencarne. Mas eu vejo que a partir do momento que você ascende de plano, você vai para outro planeta, que seja um planeta que você... Vamos por planeta, assim, entre aspas, tá, gente? Não estou dizendo que eu vou para Júpiter ou para Marte, mas é um outro planeta, um outro plano, onde que eu vou também praticar outros reencarnes, outras vivências, né? Pode ser que de uma forma diferente, mas eu acredito que a forma de reviver em ciclos, ações, para que aquilo seja internalizado na sua essência, para que em várias encarnações você consiga transmitir aquela internalização de forma que você aprenda de forma natural,
e não seja algo que você force, né? Tem que ser algo natural ao longo da sua evolução, faz muito mais sentido para mim. Você ter várias encarnações em outros planos. Não faz sentido para mim você não trabalhar dessa forma a sua evolução como um ser, né? E até uma parte que eu tentei me apegar nessa explicação dos 7 planos de Rubens Saraceni é uma malha de evolução que ele utiliza, né? Então, se você tem 7 planos, imagine como se fosse uma escada, tá? Na verdade, um prédio. Você tem um prédio com 7 andares. E cada andar desse prédio, você tem 7 apartamentos para a sua direita e 7 apartamentos para a sua esquerda. Então, apartamentos para a sua direita são apartamentos que você vai morando em encarnações à medida que você vai tendo encarnações positivas, que você tem ações positivas que equilibram positivamente a balança universal. E os apartamentos que você mora à sua esquerda são apartamentos que você vai mudando à medida que você vai passando encarnações, que você faz ações negativas, que vão equilibrando de forma negativa a balança universal. O que acontece? A partir do momento que você vai indo muito para a esquerda, você vai passando a não evoluir para o andar de cima, você vai descer para o andar de baixo. Então, o andar de baixo não necessariamente é um inferno, tá, gente? Não pense desse jeito. O andar de baixo é um plano onde você vai evoluir a sua matéria, o seu espírito, de forma a aprender novamente algo que você deixou para trás, pontos que você pulou e que você precisa rever. E à medida que você vai indo aos apartamentos à direita, encarnação a encarnação, chegar no 7º apartamento, agora é parede para lá, não tem mais para onde ir, você vai para o andar de cima. O andar de cima, apartamento 7º lá da esquerda. Você vai começar lá no mais negativo do andar de cima. Aí você vai já tem uma vista panorâmica lá, né? Exatamente. E aí você vai galgando evolução, encarnação, encarnação, de forma positiva. Você vai indo aos apartamentos à direita, negativa, os apartamentos à esquerda. Então, acho que isso explica muito melhor na minha cabeça o que o Rubens Saraceni tem a passar e me dá uma explicação aquilo que ele não explicou, que é os outros planos, se tem ou não em reencarnação, para mim tem. Legal, e essa analogia que você falou foi bem bacana, ficou bem assim didático para a gente entender, né? Inclusive, o kardecismo, você que, como vem do kardecismo também, você já deve ter ouvido falar no expurgo que está ocorrendo aqui na Terra, de espíritos que ainda estão muito arraigados ao mal, que estão sendo, assim, gradativamente transferidos para mundos mais primitivos que o nosso, né? Você acha, então, que se enquadraria nessa situação, que os espíritos arraigados ao mal, que estão sendo transferidos para um mundo mais primitivo, na verdade, eles estão passando para o andar de baixo, né? Mas não necessariamente que isso seja uma punição, algo do tipo, mas simplesmente porque eles não têm condições morais, intelectuais, de permanecer entre nós aqui. E da mesma maneira que aquela vida mais dura, num mundo mais primitivo, vai ser salutar para o crescimento espiritual dele, ele também vai ajudar aquele mundo mais primitivo a evoluir com a experiência que ele adquiriu aqui na Terra, né? Esse ponto é interessantíssimo e casa muito bem com essa explicação também de Rubens, viu, Evandro? Porque, vamos pensar que o plano natural que nós vivemos, ele é um plano onde você tem um livre-arbítrio e você tem ação e reação. Então, você escolhe o que você quer fazer e você arca com suas consequências. Quando você falou que essas pessoas estão sendo levadas para planos inferiores para reviver alguma coisa para sua evolução, pode ter muita gente que fala assim, mas o espírito evolui? Gente, vamos pensar assim, não é que evolui. A experiência adquirida nunca é perdida. Você sempre está subindo seus degraus evolutivos em prol da sua existência. Mas, a partir do momento que você chega em um plano onde você tem o livre-arbítrio, o quinto plano, que era o plano abaixo do nosso, você não tem o livre-arbítrio, você não tem a consciência de tomar decisões, você age por instinto. É um plano onde é mais instintivo. Então, você só tem aquele vá em frente, faça isso, vá em frente e pegue as experiências disso e absorva. Que seria mais ou menos o estágio evolutivo que estão os nossos animais aqui na Terra. Sim, os nossos animais ou os encantados na nossa Terra, né? Então é aquele momento mais instintivo do ser, onde ele não tem o raciocínio se eu fizer o A vai acontecer o B, e se eu fizer o C vai acontecer o D. Não, quando o ser humano chegou no plano natural e começou a ter essa possibilidade de tomar suas decisões, ele pode tomar decisões tanto para o lado dos andares, dos apartamentos à direita,
ou dos apartamentos à esquerda, positivo ou negativo. E a partir do momento que ele tomou as decisões para ir para o lado negativo, ele não estava pronto o suficiente para tomar essas decisões. Então ele volta a vivenciar experiências que são mais ligadas ao instinto dele, para que ele possa absorver, a partir desses anos e várias encarnações que ele vai ter, essa possibilidade de voltar para o sexto plano, que é o nosso, natural, e voltar a tomar suas decisões, para ver se ele consegue, agora sim, ir para os apartamentos do polo positivo. E muita gente pensa que ocorre uma involução pelo fato da pessoa estar indo para um lugar mais primitivo, mais difícil, mas é muito pelo contrário, né, Léo? Porque justamente nos momentos, nas vidas mais difíceis que a gente tem, é que a gente consegue evoluir mais rápido, né? Então, de repente, esse fato de espíritos maus aqui na Terra serem encaminhados para um andar de baixo, como você fala, seja uma misericórdia de Deus, né? Porque Deus está oferecendo oportunidade para aquele espírito evoluir, tirar o atraso que ele não soube aproveitar aqui no nosso plano, né? Exatamente isso. Não tem, aqui nada se perde, né? Tudo se transforma. Então você pega aquela experiência que você não teve, né? Você precisa ter. Se você passou por alguns estágios e foi para um nível de evolução maior e de algum momento você não aproveitou essa oportunidade, volta um pouquinho. É igual no jogo de tabuleiro, volte 5 casas. Aí você depois joga o dado de novo e vê quantas casas você anda. É mais ou menos isso. As suas decisões é que fazem com que você vá para o seu polo positivo e ascenda num degrau, ou você vá para o seu polo negativo e descenda no degrau. Outra coisa que eu achei interessante, Léo, eu vou aproveitar que você está aqui, eu vou sugar o máximo de conhecimento que você tem aqui para compartilhar com o povo. Assim, você falou de um assunto, e talvez você possa explicar um pouco melhor para a gente, que é sobre as irradiações intermediárias dos orixás, né? Na sua visão, como é que funciona isso? Por exemplo, Xangô que irradia para Oxum, Oxóssi que irradia para Yansan. Eu sei que esse é um assunto muito controverso, muito polêmico também, é muito difícil para entender, principalmente para quem não é da Umbanda. Qual é a sua visão, você que já estudou a Umbanda Sagrada e a Umbanda Popular, sobre essas irradiações intermediárias que acabam se misturando umas nas outras? Vamos lá, Evandro. Primeiramente, estou aqui à disposição, pode fazer as perguntas que forem. O que eu souber, com certeza eu vou falar. O que eu não souber, eu vou falar, não sei. Estou aqui para aprender e vamos buscar conhecimento juntos. Sobre sua pergunta, é muito interessante. Olha só, se nós formos pensar que existem caboclos que são originalmente ligados ao Oxóssi, né? Quando você pensa em um caboclo, você pensa num índio, você pensa em Oxóssi, você depois vai pensar, não sei, no marinheiro, você vai pensar em Iemanjá, você vai pensar depois no Preto Velho, logo você pensa em Obaluaê, ou se você for da Umbanda esotérica, você vai pensar em Yorimá. Você tem que pensar o seguinte, por que os orixás, que são irradiações nos terreiros, quando você recebe a irradiação de um orixá, que é um falangeiro, um ogum, um Xangô que vem, que dança, que faz toda aquela limpeza no seu terreiro, ele é virginal, um Ogum que é um Ogum da lei, ou um Xangô que é um Xangô da justiça. Você pode ter também a possibilidade de um caboclo que é originalmente de Oxóssi trabalhar com Xangô, trabalhar com Oxum. Por que não também ter um Xangô que ele é um Xangô da justiça, mas que ele trabalha no âmbito da fé, ele traz justiça na fé, traz justiça no conhecimento, traz justiça na evolução, na geração, que são outros tronos, né, como a Umbanda Sagrada chama. Todo sentido. Então, nesse ponto, a Umbanda Sagrada ela trouxe o ensinamento de que você vai ter, para cada orixá, 7 irradiações dele para cada necessidade, tanto para a sua necessidade de agregação, como na sua necessidade de desagregação. Então, eu vou ter, por exemplo, um Oxalá, que é um Oxalá, inicialmente, que ele trabalha na fé da pessoa. Então, eu posso ter um Oxalá da fé, como foi Jesus Cristo que andou na Terra. Ele foi, passado pela espiritualidade, um Oxalá da fé que andou na Terra. Eu posso ter também um Oxalá, que é um orixá que trabalha no âmbito da fé, mas que na fé em âmbitos da ciência, que aí vai trabalhar com Ogum, sabe? É o Oxalá na irradiação de Ogum. O outro que vai trabalhar na fé
da geração, né? Vai ser um Oxalá que vai trabalhar com Iemanjá, da mesma forma que você vai ter um Oxóssi trabalhando na justiça, ou um Oxóssi trabalhando na evolução. Então, nós podemos pensar que os orixás, assim como as entidades, que eu posso ter, vou falar assim, exemplos, tá? Como exemplos próprios. Trabalha comigo caboclo Sete Pedreiras. Sete Pedreiras é um caboclo, que eu posso pensar que é um caboclo de Oxóssi, mas se o mistério 7, que ele foi separado para Oxalá, eu for pensar que ele é 7 pedreiras, ele pode ser um de Oxóssi que trabalha na fé. Ou pedreiras, ele pode ser um caboclo de Oxóssi que trabalha na justiça. Pai Benedito vai trabalhar não necessariamente com o Baloê, ele pode trabalhar na vertente de Iemanjá também, não tem problema. Posso ter o Exu Arranca-Toco, que ele não vai trabalhar só na essência de Ogum ou na essência do Orixá Exu, mas ele vai trabalhar também na essência de Nanã. Então, porque isso é válido para as entidades, também é válido para os orixás, né? Então, eu tenho orixás que trabalham de acordo com a necessidade, naquela vertente, ou naquela irradiação necessária para aqueles trabalhos. O trabalho, vamos supor assim, eu estou dirigindo um trabalho de Umbanda, e ele tá um trabalho que essencialmente é para trazer mais amor entre as pessoas que estão ali, que as pessoas estão com muito desalinho amoroso. Então, pode chegar ali, quem sabe, uma entidade, um orixá, uma irradiação de um orixá, que não necessariamente vai ser Oxum. Pode chegar um Oxóssi, um Xangô, mas que vai trazer também essa irradiação de amor. Vai depender muito da necessidade coletiva que é identificada ali pela espiritualidade. A espiritualidade, mais do que ninguém sabe, se aquela desavença amorosa é proveniente de um problema de justiça, ou se é um problema de falta de conhecimento, ou se é um problema de problemas evolutivos ou de geração daquelas pessoas. Você estava falando dessa parte dessas irradiações intermediárias. Eu, particularmente, com esses estudos que eu acabei fazendo nesse decorrer de tempo que eu estou na Umbanda, eu cheguei a uma conclusão da Umbanda que eu construí para mim, né? E, assim, eu não sei, eu queria até saber o seu ponto de vista com relação ao meu entendimento, né? Eu entendo, assim, que determinadas linhas da Umbanda, por exemplo, a linha dos pretos velhos, eu não estou me referindo à entidade, mas à linha, ao conjunto de entidades que trabalham naquela força, né? Essa linha se sustenta no poder de Obaluayê. A linha dos caboclos se sustenta no poder de Oxóssi. Assim como a linha dos herês se sustenta na energia de Begia e por aí vai, né? Nas conclusões que eu cheguei, assim, lendo, estudando, pensando, eu cheguei a uma conclusão que, assim, independente da entidade ela ir trabalhar sustentada pela energia de Oxóssi, por exemplo, ela vai se manifestar como um caboclo, mas nem por isso ela vai deixar de ter o seu orixá ancestral, ela como espírito, né? Talvez isso seja a irradiação, apesar daquela entidade estar trabalhando numa energia fundamentada na força de Oxóssi, ela irradia aquela sua característica como Oxum, ou como Iemanjá, ou como Yansan. Não sei, eu posso estar errado nisso, né? Mas isso aí é o que faz mais sentido para mim, né? Tem gente, pelo contrário, que fala que não, Ibeji é Ibeji, caboclo é caboclo, não tem esse negócio de Ibeji ter coroa de Xangô, de Herê ter coroa de Xangô, de caboclo ter coroa de, sei lá, Obaluayê. Nessas suas andanças pela Umbanda, nesses estudos que você fez, qual que é a sua opinião sobre esse meu ponto de vista? Bom, eu acho que o seu ponto de vista ele é muito válido, tá, Evandro? Ele condiz muito perto com o que eu penso também. E assim, fica à vontade para discordar de mim, para dar sua opinião, porque é isso que enriquece o nosso bate-papo aqui. Claro, claro. Mas, assim, o que eu ia falar agora, ele é muito próximo com o que eu penso, mas com alguma ressalva. Eu vejo o seguinte, toda entidade, todo espírito de luz, ele tem a possibilidade de transitar em irradiações dependendo das necessidades. Eu já tive, com experiência própria, né, a possibilidade de trabalhar essencialmente sentindo a energia da mesma entidade, só que em trabalhos diferentes, dias diferentes, só que em um dia essa entidade ela vem numa irradiação com Oxum, e no outro dia ela vem com uma irradiação com Oxóssi, e no outro dia ela vem com uma irradiação de Ogum. Então, um caboclo que trabalhou comigo, e esse ponto riscado que ele faz no chão, o dia que ele veio numa irradiação de Oxum, eu via ondas vibratórias riscadas de Oxum. E era nítida a forma de atendimento daquele caboclo. Os tipos de conselho, ou
Na verdade, o engraçado os consulentes que chegaram para esse caboclo eram consulentes com problemas na parte amorosa. E quando ele riscou um ponto no outro dia, no outro trabalho referente a Xangô, eram problemas judiciais que tinham que ser resolvidos. Então, você percebe que era a mesma entidade que trabalha comigo, mas com irradiações em âmbitos diferentes. Esse é o ponto que mais me internaliza, porque dependendo da necessidade do trabalho, a entidade ela tem a possibilidade de internalizar aquela essência e trabalhar sobre aquela essência se ela tiver a capacidade, o entendimento e a vivência de outras vidas e de outras encarnações que possibilite isso a ela. Agora, sim, pode ser que uma entidade não tenha condições, às vezes, de dar um conselho voltado a conselho amoroso, sendo que aquela entidade nunca teve uma vivência para dar conselhos amorosos, né? Então, ela pode não trabalhar na linha de Oxum, mas, via de regra, uma entidade, ao meu entendimento, tá, gente? Não é a verdade absoluta, e eu tô aqui até para escutar outras verdades, para ver se eu internalizo para mim. Uma entidade, ela pode trabalhar em radiações de orixás distintos, sem perder a essência dela, mas atuando em campos e radiações de orixás, dependendo das necessidades. Até porque no momento do atendimento lá, não é só aquela entidade que está dando consulta que está trabalhando, né? Existe toda uma equipe espiritual lá em volta, que de repente aquela equipe espiritual pode estar manipulando a energia de determinado orixá naquele dia, não é verdade? Exato. E quando você vai fazer a abertura de um trabalho numa casa, eu não sei quanto a você, mas todas as vezes que eu precisei fazer a abertura de um trabalho, eu sempre, naquele dia, eu mentalizei e tentei internalizar muito qual era o orixá que estava regendo aquele dia comigo, qual que era o orixá que mais fazia sentido naquele trabalho. Então, esses trabalhos estou abrindo em homenagem às energias do orixá tal. E aí a gente abre os trabalhos e aqueles trabalhos seguem naquela energia. Também não impede das entidades que estão ali também trabalharem em energias diferentes, não tem problema nenhum, mas geralmente o trabalho é direcionado para aquilo. Vamos fazer uma gira para auxiliar nos problemas financeiros, vamos fazer uma gira para auxiliar nos problemas de processos judiciários, e assim vai. Maravilha, Léo! Bom, eu vou pedir a sua licença agora e a licença do pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo para dar uma nova pausa aqui na nossa conversa, até para eu poder digerir esse tanto de informações que a gente está discutindo. E a gente volta a conversar no próximo episódio com a terceira parte dessa trilogia que a gente está fazendo aqui das nossas reflexões sobre a Umbanda. E se vocês tiverem alguma dúvida para encaminhar para mim, para encaminhar para o Leonardo, sintam-se à vontade de acessar o nosso site, almadepoeta.com.br. Mandem as suas perguntas, mandem os seus questionamentos, tirem suas dúvidas, nós ficaremos muito felizes de responder. E acompanhem também o nosso podcast nas principais plataformas de áudio. Nós estamos presentes no Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Anchor FM, YouTube. Vocês podem acessar o nosso podcast da maneira que vocês acharem melhor. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.